Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plano Global. Se você é inscrito e está acompanhando a minha jornada, já sabe que eu fiz a solicitação da residência temporária no Paraguai e também que eu dei a entrada na cédula paraguaia e eu só estou esperando esse documento chegar para daí colocar em prática todas essas minhas pesquisas durante os últimos anos. Como está bem próximo esse dia de eu retirar a minha cédula paraguaia, eu decidi começar a compartilhar com vocês toda essa minha pesquisa e essa minha estratégia de internacionalização através do Paraguai. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão que eu mais recebo diariamente, que é a saída fiscal do Brasil. É isso aí, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a saída fiscal do Brasil. Como a minha cédula paraguaia está muito próxima de chegar, eu vou começar a compartilhar com vocês a minha jornada real. Todas as minhas pesquisas a respeito de liberdade de vida, mobilidade internacional e proteção patrimonial. Mais do que só fazer vídeos, eu quero ajudar as pessoas com um objetivo semelhante ao meu, compartilhando tecnologias, estratégias e conhecimentos sobre os países que podem te ajudar nessa jornada. Muitas pessoas me perguntam a respeito de conta bancária, de RUC, de carteira de motorista no Paraguai. Conforme eu for fazendo esses documentos, eu vou documentar tudo aqui para vocês e trazer vídeos a respeito de cada tópico desses aqui no canal. Então, para não perder esses vídeos, faça sua inscrição aqui no canal, porque eu vou mostrar para vocês como eu vou conseguir sozinho todos esses documentos, ou se eu não conseguir sozinho. A ideia é justamente mostrar para vocês se dá para fazer sozinho ou se não dá. E se der, como que eu consegui. Mas hoje o vídeo é sobre a saída fiscal do Brasil, que é uma das questões que eu mais recebo diariamente aqui. Então vamos lá, vamos explicar para vocês. Sobre a saída fiscal do Brasil, eu gosto sempre de usar a metáfora da ponte. Imagina que existe uma ponte entre o Brasil e o resto do mundo. Muitos países têm uma ponte mas muito difícil de atravessar. Tem várias barreiras e obstáculos que te impedem de atravessar essa ponte. Até é difícil de acreditar, mas a ponte brasileira é uma das mais fáceis que existem para se atravessar. Eu já vou explicar para vocês como faz para atravessar essa ponte e se livrar da Receita Federal Brasileira. Mas antes eu só quero mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante, é o paradoxo do brasileiro. A gente que está aqui no Brasil, a gente sofre com muito, mas muito imposto. A carga tributária aqui é absurda. Chega a ser desanimador você produzir alguma coisa no Brasil. Você também encontra muita, mas muita burocracia caso você queira empreender, fazer algo novo aqui do Brasil. Sempre tem uma taxa, uma legislação, uma licença que você precisa tirar para fazer a coisa mais simples que seja. Sempre existe alguma burocracia, sempre existe algum empecilho. E sem contar também os incentivos que a gente tem para empreender aqui no Brasil. Quem é empreendedor aqui, quem já tentou empreender no Brasil, sabe como é que funciona isso. Tudo que você quer fazer, você é realmente desestimulado de tanta exigência que é te cobrado para fazer algo simples. Isso muda drasticamente quando você não é mais residente fiscal no Brasil. Chega a ser ridículo, mas é exatamente assim que funciona. Aqui do Brasil, você é cobrado muito imposto, você tem uma burocracia terrível para fazer qualquer coisa e você não tem incentivo nenhum para investir no país. Agora, se você não é mais residente fiscal do Brasil, isso aqui muda. Tudo isso aqui muda. Você tem muito menos impostos para certos investimentos, claro, né? Existem muito menos burocracia e exigências caso você não seja mais residente no Brasil. E também tem muito mais incentivos para investimento. Então, o segredo para atravessar essa ponte e ter todas essas possibilidades, ao meu ver, é dando a saída fiscal definitiva do Brasil. Mas como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Vamos te explicar como funciona a saída fiscal do Brasil. Por incrível que pareça, o governo brasileiro te aperta em vários aspectos, mas nessa aqui ele ainda é um dos mais fáceis para você conseguir dar a saída fiscal. A saída fiscal no Brasil são só 4 passos. É simples assim. Pode parecer estranho, mas a legislação do Brasil hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, só exige essas 4 coisas para você dar a saída fiscal no Brasil. Nada além disso. O primeiro passo seria a saída física. Você de fato precisa se mudar do Brasil. Você precisa sair do Brasil. Você não pode dar saída fiscal e continuar morando no Brasil. Embora tenha algumas pessoas que façam isso, é muito arriscado, porque se a Receita Federal descobrir, você sabe que isso é considerado crime, né? Embora seja um crime sem vítima, o Estado brasileiro pega pesado para quem comete o crime de fraude fiscal. Mas não se esqueça de planejar bem isso, não faça tudo com pressa. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês que é a minha pesquisa, eu ainda não dei esse passo, eu nem posso dar ainda, porque o meu centro de interesse vital ainda está no Brasil, eu ainda tenho empresas aqui, eu tenho minhas contas bancárias e meus investimentos aqui. Então eu ainda não posso dar minha saída fiscal, senão segundo a legislação eu vou estar cometendo um crime e posso responder criminalmente por isso. Então por enquanto eu não vou dar minha saída fiscal, mas eu já estou me planejando para fazer isso do jeito certinho para não ter problema no futuro. O segundo passo para isso é a comunicação de saída definitiva do Brasil. Você já planejou a tua saída e a partir desse dia estou saindo do Brasil, digamos que seja o dia de hoje. Então você pode ir lá no site da Receita Federal e fazer uma comunicação de saída.
A partir desse dia, você não é mais um residente fiscal do Brasil. Parece ser fácil demais para ser verdade, principalmente se tratando da Receita Federal. Mas é assim mesmo. É só um formulário online que tu preenche no site da Receita Federal e está resolvida a questão. Aí você tem que se atentar que você tem até o final de fevereiro do ano seguinte da sua saída para fazer essa comunicação. Se não, tem alguns detalhezinhos ali que pode te prejudicar. Esse passo realmente é bem tranquilo, tá? É só entrar no site da Receita Federal e preencher o formulário. E aí vem o terceiro passo, que é a declaração de saída definitiva. Sabe aquela declaração anual que você faz todos os anos? Essa declaração de saída definitiva você também vai fazer, só que essa aqui vai ser a última, mas ela não vai cobrir o ano inteiro, ela só vai cobrir até a data que você declarou que saiu do país. Então, digamos que foi no dia 30 de setembro de 2025, essa declaração de saída definitiva só vai abranger de janeiro até 30 de setembro de 2025. A partir disso, eles não têm mais o que cobrar de você. Então, você só vai pagar o imposto, se tiver que pagar imposto, referente a esse período de tempo que você efetivamente morou no Brasil. E o quarto passo, que muita gente acaba esquecendo de fazer e aí acaba tendo problemas, é informar as fontes pagadoras. Se você recebe dividendos, proventos, alguma renda dentro do Brasil, você precisa informar para essas fontes pagadoras que você já não é mais um residente fiscal brasileiro, porque eles vão ter que fazer o recolhimento do teu imposto na fonte. Aqui também é muito importante você lembrar de notificar os bancos que você tem conta, porque nem todos eles têm essa opção de conta para domiciliado no exterior. Você precisa entrar em contato com o teu banco, ver se você vai ter essa conta específica para ti. Agora, se não tiver, infelizmente você vai ter que fechar a conta naquele banco específico. Mas você sim pode ter conta no Brasil, só que, claro, é uma conta específica para não residente. Mas aí muita gente fica com medo de algumas coisas que podem acontecer, como consequência de você ter dado a saída fiscal no Brasil. Então vou trazer para vocês agora esses mitos e mostrar qual que é a verdade a respeito desse tema. O primeiro medo que as pessoas têm é que nunca mais vai poder voltar no Brasil. Mas isso não é verdade. Sim, você pode voltar para o Brasil. Na verdade, você pode passar férias aqui. A única regra é que você não pode ultrapassar 183 dias no Brasil no período de 12 meses. Essa regra é utilizada para a maioria dos países, na verdade. Você passando 180, 183 dias, você é considerado residente fiscal novamente. E aí volta todo aquele processo de fazer declaração, pagar imposto no Brasil. Você cuidando com isso, não ultrapassando esses 183 dias, você está tranquilo a respeito disso. Só que é muito importante, tem um outro dispositivo na legislação que fala sobre o seu centro vital de interesses. Então, se você fica muito aqui no Brasil e toda a sua vida está aqui, muito provavelmente a Receita Federal do Brasil vai entender que você deu a saída fiscal, mas você está vivendo aqui efetivamente. E aí você pode ter problema. Agora, se você deu a saída fiscal e se você vem passar férias, passar períodos curtos aqui, você está totalmente legal. Não há nada com que você precise se preocupar. O segundo mito que as pessoas acreditam é que você precisa vender tudo que tem no Brasil. Ah, tem que me vender casa, carro, absolutamente tudo para sair do Brasil. Mas isso não é verdade. Você pode manter os imóveis, pode até alugar. Esse é um dos casos em que você acaba pagando menos imposto sendo domiciliado no exterior do que aqui no Brasil. Se você for um residente fiscal no Brasil, você pode pagar até 27,5%. Agora, se você for domiciliado no exterior, é 15% de imposto sobre os aluguéis. E você também pode manter os seus investimentos já. Você não precisa vender todas as suas ações, todos os seus fundos imobiliários. Porém, você precisa ter uma conta especial, que é conta de domiciliado no exterior, ou conta 4373. Dá uma olhadinha ali no Google. Ela vai ter um custo mais caro, tá? Não são todos os bancos que oferecem esse serviço. Ela vai ter uma manutenção mais cara, mas é um jeito de você não precisar vender, se desfazer de todos os seus ativos aqui no Brasil, caso você ainda queira manter esses ativos aqui no Brasil. Agora, se você quiser vender, tá tudo certo também. A ideia aqui é te mostrar que existe a possibilidade de manter os investimentos aqui, caso você queira. Não é obrigatório vender, você não tem essa obrigação de vender. E o terceiro mito que muita gente acredita é que vai perder o acesso ao sistema financeiro brasileiro. Na verdade é que não, você não perde o acesso ao sistema financeiro brasileiro. Muitos bancos, como o C6, já oferecem essas contas que eu acabei de comentar com vocês, para domiciliado no exterior. Então, hoje em dia é muito mais fácil você manter sua conta no Brasil, ainda manter o Pix, cartão, tudo certo. Há um tempo atrás realmente era mais complicado você achar opções, mas hoje em dia isso é muito mais fácil e também o valor para você manter essa conta caiu significativamente. Antes, como não haviam muitas opções, os bancos cobravam mensalidades absurdas para manter esse tipo de conta. Hoje em dia é verdade que já vem caindo o valor da manutenção dessas contas.
Então a saída fiscal do Brasil tu precisa entender como uma troca. Você dando a saída fiscal do Brasil, você perde o direito de permanecer no Brasil por mais de 6 meses. Mas em contrapartida, você vai ganhar isenção de impostos sobre a renda gerada fora do Brasil. A gente que ainda é residente fiscal no Brasil, paga imposto sobre a renda gerada em qualquer país. A partir do momento que você dá a saída fiscal do Brasil, se você tem renda gerada em qualquer outro país do mundo, você não precisa mais pagar imposto de renda no Brasil. Então isso que é o bom do Paraguai. Como o Paraguai é um país que só cobra imposto sobre a renda gerada dentro do Paraguai, então a renda que você ganha fica zerada de taxação. Você não paga mais no Brasil, porque você não é mais residente fiscal brasileiro. Você não paga imposto de renda gerada fora do Paraguai, então você não paga imposto no Paraguai. Essa aqui é a estratégia que muitas pessoas estão adotando, utilizando o Paraguai como a sua residência fiscal, para justamente não pagar imposto de renda em lugar algum. Por mais incrível que pareça, são sim só essas exigências que a Receita Federal faz para você dar a saída fiscal do Brasil. Só que é o seguinte, essa janela ainda está aberta, só que por quanto tempo vai ficar aberta? Porque países como Canadá, Alemanha, Espanha já começaram a criar barreiras para os seus contribuintes. Eles já começaram a ver que o pessoal está dando a saída fiscal, indo para outros países, e já começaram a botar empecilhos. Os empecilhos que eles começaram a colocar são: na Espanha, por exemplo, você precisa comprovar que já é residente fiscal em outro país para poder fazer a solicitação lá dentro da Espanha. Então não é igual aqui no Brasil que você lá preenche o formulário e beleza, tá liberado. A Espanha já te exige. Para qual país que você vai ir pagar imposto? Você não pode dar a saída fiscal da Espanha sem ser residente fiscal em um outro país. Outro empecilho que eles colocam é quarentena fiscal. Continuar pagando imposto por até 5 anos mesmo morando fora. Então você deu saída fiscal, beleza, a gente aceita, só que durante 5 anos você vai pagar imposto lá naquele país que você vai morar e você vai continuar pagando imposto aqui pra gente também. Existe essa possibilidade, existem alguns países que fazem isso com seus contribuintes. O outro empecilho que eles podem colocar é o exit tax. Aquele imposto de saída. Eles vão calcular todo o seu patrimônio, vão ver quanto que você ganhou, entre aspas, na valorização desse patrimônio desde que você comprou até o dia de você sair, vão fazer uma média lá e vão definir quanto que você deve pagar de imposto para poder sair. Você pediu a saída fiscal, beleza, mas você está devendo isso aqui pra gente poder te liberar para esse novo país. Então, se a gente olhar para todos esses empecilhos que os outros países já colocam para os seus residentes fiscais, a gente está num paraíso. E eu duvido muito que isso aqui vai ficar por muito tempo. Eu só quero alertar para vocês que existe essa possibilidade. Em se tratando do que está acontecendo aqui no Brasil, vocês acompanham os noticiários. Então vocês têm ciência de que tudo isso aqui que eu falei pode se tornar uma realidade aqui no Brasil também e muito em breve. Então eu quero dizer para vocês não serem o sapo na panela que está sendo cozido. E só vão perceber depois que é tarde demais. Já se organizem, já vão fazendo o seu planejamento para, assim que possível, vocês consigam fazer isso. Eu só quero alertar da possibilidade disso acontecer. Eu não quero que vocês não tenham mais a oportunidade de sair daqui. Show de bola, Douglas. Tenho a minha residência no Paraguai, já estou com tudo resolvido aqui. Dei a minha saída fiscal do Brasil e agora como é que eu faço para levar esse meu dinheiro para lá? Eu não posso generalizar, eu não vou dizer que existe uma maneira mágica e vai funcionar para todo mundo. Nesse caso, realmente é ideal você pesquisar muito bem ou contratar uma assessoria especializada nesse tipo de assunto, de como tirar o seu patrimônio ou mover o seu patrimônio. Afinal de contas, nós estamos falando do seu trabalho, da sua vida inteira de trabalho, seu suor. Então eu não posso dizer, faz isso que vai resolver. E eu também nem sou especialista nesse tipo de assunto. Tudo que eu tenho é uma pesquisa que eu fiz que pode se encaixar para mim. Eu estou compartilhando com vocês. Isso aqui não é uma consultoria, não é um conselho que eu dou para vocês. Por favor, não levem isso aqui ao pé da letra. Estudem, vejam o que faz sentido para vocês, o que pode funcionar para vocês não acabar fazendo alguma coisa errada e aí tendo problemas. Ao invés de criar solução, você criou problemas para sua vida. Então vamos lá, as formas que eu encontrei para mover o seu patrimônio depois que você saiu do Brasil. A primeira delas é para quem tem grande patrimônio. A ideia seria integralizar o capital em uma empresa offshore ou a criação de um fundo de investimento. Aí entra isso que eu acabei de comentar com vocês. Você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de ajuda especializada, de profissionais qualificados para fazer esse tipo de estrutura para você. Dê uma pesquisada, dê uma olhada em quem pode te ajudar nesse sentido. Não se baseie em todo o seu movimento só num vídeo da internet. Pesquise saber, procure profissionais especializados. Como eu comentei com vocês, você vai mover todo o patrimônio, o suor da sua vida inteira. Então não se baseie apenas em um vídeo da internet. Estude bem, veja, faça com calma qualquer um desses movimentos
que eu vou apresentar para vocês aqui. A segunda opção aqui é aquela pessoa que tem um gasto do dia a dia ou investimentos menores, a pessoa que não tem um grande investimento. Existem plataformas e fintechs que você consegue mover esse dinheiro, você consegue transformar o seu dinheiro, seu real, em dólar. A Wise, por exemplo, é uma delas. Ou existem outros bancos aí, o C6, o Inter, onde você consegue ter uma conta em dólar, uma conta de investimento, e você consegue transformar o seu real e enviar esse dinheiro para uma corretora e fazer o seu investimento lá no exterior. E o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, nesse tipo de operação é só 1,1% e não 3,5% caso você vá só para gastar. Existem dois tipos de operação de câmbio, uma que é só para gasto e outra que é para investimento. E quando é para investimento, você só paga 1,1%. Só é meio complicado eu falar, eu não concordo com esse só. Essa é a regra que o governo federal estipulou, então a gente é obrigado a pagar. Então essa é uma dica para você que não tem tanto patrimônio assim, mas quer dolarizar ele, mandar para fora do Brasil, ou que quer só mandar o gasto do dia a dia para investimento, tem essa opção de 1,1% do dinheiro enviado para investimentos. E a terceira estratégia que eu posso apresentar para vocês é a questão das criptomoedas. Mas eu vou reforçar de novo. Por favor, estude antes de fazer qualquer um desses três movimentos. Você integralizar capital em empresa offshore tem seus riscos. Você mandar dinheiro dessa forma aqui vai ter seus riscos. E utilizar as criptomoedas também vai ter os seus riscos. Então estude e veja bem o que você vai fazer. Não leve esse vídeo como um conselho para sua vida. Estude e veja o que mais se adequa no seu caso, por favor. Então, para maior privacidade, também nós temos as criptomoedas. A gente já consegue comprar o USDT, ela é relativamente fácil de comprar. E agora também nós temos a DPix, que seria o equivalente do USDT para o real brasileiro. Então dê uma pesquisada de como você pode fazer esse tipo de operação. Existem corretoras centralizadas, uma Binance, uma Coinex da vida, onde você vai lá, manda o seu real, compra o USDT e o seu dinheiro está dolarizado em criptomoedas. Existe também a opção de P2P, Peer-to-Peer. A mesma coisa que eu comentei com vocês lá no vídeo do Nepal. Existem já opções em criptomoedas onde você vende e compra de pessoa para pessoa. Já existem protocolos e aplicativos que permitem fazer essa troca. Mais uma vez reforçando, você precisa conhecer e confiar na pessoa. Mas faça sua pesquisa e veja se essa opção é viável para você. Mas saiba que sim, já existe esse tipo de tecnologia. Você consegue transformar o seu real em criptomoeda sem passar por banco ou corretoras. Isso aqui vai te dar uma privacidade muito grande, se é que vocês me entendem. Caso você opte por fazer peer-to-peer, nenhuma Receita Federal do mundo vai saber que você fez aquela transação. Então isso aqui te dá um grau de privacidade enorme, seja aqui no Brasil, no Paraguai, nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo. Então essa aqui é a beleza da tecnologia de descentralização que a gente tem hoje em dia. É muito bom para nós, indivíduos, quando a gente precisa proteger o nosso patrimônio, o nosso dinheiro e a nossa liberdade. Outra questão muito importante, que é o que você também deveria considerar, é o trabalho remoto no exterior. Hoje em dia, a questão do home office é uma realidade pra gente. Então aquela velha forma de trabalhar, você ir até na empresa, fazer o seu trabalho, voltar para casa, está cada vez mais com os dias contados. Eu conheço diversas pessoas que trabalham para empresas internacionais aqui do Brasil. A questão é, você sendo residente fiscal no Brasil, mesmo trabalhando para uma empresa no exterior, você deve imposto de renda no Brasil. O trabalho remoto no exterior foi a primeira estratégia que eu comecei a botar em prática a partir do momento que eu decidi que vou dar a minha saída fiscal no Brasil. E eu vou te explicar o porquê. Isso tem alguns motivos. O primeiro deles é que você recebe moeda forte. Isso protege o teu poder de compra. Você recebe em dólar, ele tem inflação, sim, mas é muito menor do que a inflação do real. O segundo quesito é a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. E só o trabalho remoto que consegue te proporcionar esse tipo de situação. Você trabalha para uma empresa na Europa, mas mora no Paraguai. E isso eu ainda vejo dois benefícios. Você ganha em moeda forte e gasta em moeda fraca. Então o teu padrão de vida é muito alto com o mesmo valor de salário. Imagina, você ganha em dólar, tem determinado padrão de vida, mas com esse mesmo valor você vai para a Tailândia, por exemplo, você tem um padrão de vida muito, mas muito superior ao que você teria nos Estados Unidos. Então você ganha em moeda forte e gasta em moeda fraca. E o terceiro quesito é que depois que você dá a sua saída fiscal, você não deve mais imposto de renda aqui para a Receita Federal Brasileira. Legal, Douglas, mas como que eu vou conseguir esse trabalho remoto no exterior? Existem algumas plataformas que você se cadastra, fala quais são as suas habilidades, e então a plataforma vai te direcionar para as vagas existentes que combinam com o teu perfil. Algumas plataformas são TopTal, a Turing e a Upwork.
elas fazem esse tipo de serviço. Eu particularmente uso a Upwork. Se vocês quiserem, eu até mostro para vocês como que funciona isso. Deixa aqui nos comentários que eu crio um vídeo a respeito da Upwork, se for de interesse de vocês. Eu mostro para vocês como que eu fiz e quais tipos de trabalho tem lá dentro. Se quiser, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo a respeito da Upwork. É assim que funcionam essas plataformas. Ela vai conectar você, o profissional, com o teu perfil e habilidades, com as empresas que procuram aquele perfil e aquelas habilidades. Então, se você tiver uma habilidade relevante, você vai conseguir com maior facilidade. Se você tiver uma habilidade não tão relevante assim, vai ser um pouquinho mais difícil, mas também é possível. Existem várias vagas: edição de vídeo, dublagem, marketing digital, tem muita coisa ali. É só você garimpar, alguma coisa você vai encontrar, encaixe com o seu perfil de trabalho, com as suas habilidades. Pode ter certeza que você encontra sim. Na questão da mobilidade internacional, eu preciso destacar o seguinte: não sei se vocês sabem, mas o passaporte brasileiro ainda é um dos mais bem vistos ao redor do mundo. Então a gente tem acesso a muitos países sem a necessidade de visto. Isso é muito importante. O passaporte brasileiro te dá acesso sem visto a mais de 170 países e territórios. Também te possibilita ter dupla cidadania. Tem alguns países que não permitem isso. Quando você adquire outra cidadania, obrigatoriamente você precisa renunciar à cidadania original. O Brasil não obriga isso. Então é uma ótima vantagem para quem coleciona bandeiras. Quem coleciona passaporte, o brasileiro tem essa vantagem. Você pode ter uma dupla cidadania: brasileiro português, brasileiro espanhol, brasileiro italiano. Você não perde a cidadania brasileira quando você adquire a segunda ou terceira cidadania. E também o passaporte brasileiro te dá facilidades em obter o visto de nômades digitais em diversos países. Então nesse quesito a gente não pode reclamar muito, porque o passaporte brasileiro te dá certas facilidades que em outros passaportes você não tem. E ao meu ver, a gente tem uma combinação perfeita. Se a gente dá saída fiscal e ainda consegue manter o passaporte brasileiro, a gente vai ter liberdade fiscal e geográfica ao mesmo tempo. O passaporte brasileiro te permite entrar em vários países sem visto, te dá várias facilidades para obter o visto de nômade digital, e você não paga mais imposto sobre renda gerada ao redor do mundo. Você tem o casamento perfeito. Eu sei que essa estratégia que eu estou mostrando para vocês não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai querer viver viajando 3 meses num país, 6 meses no outro. Mas aqui eu consigo ilustrar para vocês as possibilidades de você dar saída fiscal do Brasil e ter um passaporte poderoso como o Brasil. Poderoso no sentido de acesso a vários países. Então, com o vídeo de hoje, eu quis mostrar para vocês que essa liberdade financeira e geográfica não é tão difícil ou tão distante como muita gente imagina ser. Claro que é um processo e claro que você precisa se preparar e se planejar para fazer isso. Mas a gente ainda está vivendo numa época que é relativamente fácil você fazer isso. Se tiver o planejamento certo e iniciativa, você consegue. E fazer a sua saída fiscal é um passo poderoso. É declarar sua independência e começar a jogar um jogo com as regras mais favoráveis. E eu vou te falar 3 coisas que você precisa fazer para encaminhar isso de maneira certa. A primeira delas: planeje a sua saída física do Brasil. Muitos de vocês estão tirando a residência do Paraguai. Então, se for o caso de Paraguai, estruture isso da maneira correta. Veja onde você vai morar, como que você vai fazer essa mudança. Segunda coisa: estruture sua vida financeira internacional. Eu mostrei algumas formas de tirar o dinheiro do Brasil, seja criptomoedas, seja fazendo câmbio, seja utilizando fintechs, abrindo empresas no exterior, enfim. Deixa tudo certinho para quando você for efetivamente fazer, tá tudo dentro dos conformes e você consiga fazer da melhor forma possível. Depois disso tudo feito, você já planejou a sua saída física do Brasil? Já estruturou a maneira de como você vai levar o seu dinheiro do Brasil para o exterior? Ou já está recebendo do exterior? Já conseguiu um trabalho remoto de uma empresa de fora? Perfeito. Daí sim você faz a sua comunicação de saída definitiva do país. E não esqueça de fazer a sua declaração de saída definitiva no país no ano seguinte, tá? Isso é muito importante. Muita gente faz só a comunicação e depois esquece de fazer a declaração. Sim, você comunica e depois declara. São 2 procedimentos, ok? Não esqueçam disso para não ter problema com a Receita Federal Brasileira. E assim começa a sua jornada. Veja o que faz sentido para você e o que não faz tanto sentido assim e coloque em prática. O importante é você colocar em prática. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e comente se você também pretende fazer a saída fiscal aqui do Brasil. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Plano Global.